Comunicações, deputado. Obrigado, senhor presidente. Meu pronunciamento de hoje se refere a um fato extremamente triste. Extremamente triste. Nós vivemos num desgoverno totalitário e despódico. Para quem não compreende o que eu falo, despódico vem de déspota, de ditador, de usurpador, que tem como uma das principais pautas desarmar o cidadão. E aí você se pergunta, mas a pessoa ter o direito de ter acesso a uma arma de fogo vai combater a criminalidade? Não. O intuito não é botar uma capa do Batman e sair combatendo o crime como numa fantasia psicodélica que esses esquizofrênicos da esquerda têm. Não, o intuito é simplesmente dar às pessoas a oportunidade de se defender. O fato é que o Brasil tem se tornado cada vez mais um país violento e que se formos fazer um minuto de silêncio por todos os assassinatos que ocorrem no Brasil, todas as mortes violentas que ocorrem no Brasil, nós teremos que ficar mais de um mês calados. Façam a conta, chegamos a bater 60 mil homicídios, mais de um mês calados. E é tolhida dessas pessoas o direito de se defender. O direito mais básico, de ter uma chance de defender a sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos, a integridade da sua casa. De um governo que defende o marginal e o direito ao assalto, como diz a filósofa de estimação deles, Márcia Tiburi. Afinal de contas, como diz a Marilena Chauí, eles odeiam a classe média. Sim, eles nos odeiam, porque o representante maior deles, o larápio de 9 dedos, fala abertamente que tem que proteger aquele que rouba um celular para tomar uma cervejinha. A deputada que me antecedeu começou a dizer que tem um coletivo, blá, 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 para proteger o Parque do Povo. Quando eu ouvi, e confesso que eu não gosto das picuinhas de plenário, quando eu ouvi mencionar o Parque do Povo, na tribuna que fica à esquerda desse parlamento, pensei que falariam sobre o assassinato do Vitor Medrado, o Vitão, professor de ciclismo, que às 6 da manhã, quando foi para dar uma aula de ciclismo, um atleta foi assassinado, sem reação, simplesmente executado, para que os coitadinhos, os filhinhos do ladrão, pudessem roubar mais um celular para tomar uma cervejinha. E eles dizem, não reaja, como se isso fosse afugentar os criminosos. Protegem marginais num país onde, no sábado de manhã, na minha cidade, uma moça de 41 anos, Daniela Oliveira, foi atropelada por um bêbado. E enquanto nós estamos aqui discutindo o dia disso, o dia daquilo, transformando o plenário numa quinta série, projetos de lei, como por exemplo os que aumentam a pena e proíbem definitivamente que assassinos como esse transitem pelas ruas para sempre, são relegados. É extremamente angustiante, é extremamente revoltante ver que eles protegem esses marginais sem sequer se ruborizar, sem sequer ter a mínima vergonha na cara. Assustador. O sujeito que matou essa menina já se envolveu em outros tantos acidentes, inclusive com vítimas fatais. E está aí. E nós aqui discutindo dia disso, dia daquilo. Mais que isso, a jornalista Vanessa Ricarte foi esfaqueada e morta por conta da ineficiência estatal. Eu publiquei que o Estado não tem capacidade de proteger as pessoas. Algumas pessoas do meu Estado achavam que eu me referia ao governador. Não, eu não dou indiretas. Quando eu for falar do governador, eu falo. Eu estou falando da ineficiência do aparato estatal, do Leviatã de Thomas Hobbes, de toda essa engendração que é feita exclusivamente para roubar o cidadão com impostos e não devolver nada, absolutamente nada. A ponto da Nathalie Alves saindo da igreja, ser albergada por esses vagabundos, recolhida por esses criminosos e assassinada, mas como diz o Lula, para tomar uma cervejinha.
O que me trouxe aqui, senhor presidente, foi uma frase, dita em meados de 2003, 2004, 2005, a época em que se discutiu o referendo do Estatuto do Desarmamento. O que me trouxe aqui foi uma frase que não foi dita por Bolsonaro, mas poderia ter sido dita, que não foi dita por Benê Barbosa, mas lhe caberia muito bem essa frase. Foi dita por um dos baluartes dessa desgraça chamada esquerda, que era então o seu ministro da Justiça, à época, senhor Márcio Tomás Bastos. Abro aspas, o Estatuto do Desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Fecho aspas. Repito, o Estatuto do Desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. E me deparo essa semana com colegas, e fiz um discurso muito duro na CCJ, me direcionando aos meus colegas da direita, apresentando a intenção de aprovar um projeto que aumenta as penas do malfadado e erroneamente denominado Estatuto do Desarmamento. Como se não soubessem que isso é ineficaz e só recai sobre o cidadão. Ah, mas é para prender traficantes, eles dizem. É para cercear criminosos, eles dizem. Balela! São 20 anos de uma legislação extremamente ineficaz que só tirou do cidadão a possibilidade de defender a sua vida e a vida da sua família. 20 anos que os criminosos continuam armados e rindo desse ultraje, onde, dentre outros tantos absurdos que existe nesse manual nazista, que é o tal do Estatuto do Desarmamento, há um artigo 23, que deve ter custado caminhões de dinheiro para tal indústria armamentista do Brasil, que impõe a marcação de culatra dos cartuchos para exclusivamente, e repito, exclusivamente, assegurar o monopólio de uma empresa na venda de munições para o Estado. Sim, e fui acusado, quando era apenas um ativista, de ser lobista da indústria de armas, a indústria que advoga pelo desarmamento, a indústria que advoga pelo cerceamento de defesa, a indústria que, à custa de morte de brasileiros de bem, vem fazer lobby nesse parlamento para que só eles possam ter acesso ao mercado brasileiro. E que saibam os colegas parlamentares, que saibam, quando forem convidados para almoços e reuniões de alcova, pela Taurus e pela CBC, que são desarmamentistas sim, e promovem o fechamento do mercado brasileiro para assegurar o seu monopólio à custa da vida de pessoas. Pessoas que, se tivessem o direito a se defender, não combateríamos a criminalidade, mas asseguraríamos ao menos uma chance. E o que dizer da dissuasão racional? O medo incutido na cabeça dos criminosos de invadir as casas de pessoas armadas, o que, durante o governo Bolsonaro, quando o acesso era mais racional, embora ainda o mais restrito do mundo, ou um dos mais restritos do mundo, incutia no imaginário dos criminosos a possibilidade da pessoa se defender. Gravíssimo, extremamente grave, cercear o direito mais básico, reconhecido pelo Tratado de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, o direito à legítima defesa, desprezado pelo artigo 5º da Constituição brasileira. Desprezado. O direito à legítima defesa, que é desrespeitado nesse país, afinal de contas não existe legítima defesa sem meios aptos à legítima defesa. O Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, foi feito para proteger marginais, foi feito para proteger um Estado despótico, porque o povo armado jamais será escravizado. Foi feito para que nós não tivéssemos a capacidade de defender a nossa soberania. Afinal de contas, tenta ingressar em países como Texas, em países como Estados Unidos, em estados como Texas. Atrás de cada moita, cada barranco, cada árvore, tem um caipira como eu, do interior do Brasil, um redneck, com o seu R-15 para proteger o seu país, a sua propriedade e a sua família. Mais que isso, foi feito para incutir nos corações e mentes dos brasileiros o espírito do não reaja. Não reaja
ao assaltante, não reaja aos desmandos dos déspotas e ditadores, não reaja ao político ladrão, não reaja à corrupção, simplesmente não reaja, se comporte como um arreis a caminho do abatedouro. Sim, o que me trouxe aqui a essa tribuna, o que me fez deputado federal foi essa frase. Que as pessoas saibam que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar a arma de bandido, foi feito exclusivamente para transformar, já concluo, presidente, para transformar todo cidadão brasileiro em escravo, e principalmente os parlamentares de direita, que saibam disso sempre que quiserem fortalecer ou agravar essa desgraça. E digo a vocês, o que me trouxe aqui foi a certeza de que nós venceremos, porque mais que deputado federal, eu ainda sou aquele ativista lá, que não defende armas, mas defende a liberdade, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Chama a tribuna o deputado Alexandre Guimarães. Por favor, deputado Paulão, se puder colocar a gravata. Foi um pedido do nosso presidente Hugo Mota. Vai, Alexandre.